Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui do mesmo lado. Porque temos uma companhia especial. Uma companhia surpresa, especialíssima, querida amiga Ideli Domingos. Tudo bem, Ideli? Tudo bom. A Ideli, ela é psicóloga da Clínica Goya. Ideli, me conta um pouco assim da sua formação, vai, só para o pessoal. Bom, a minha formação básica é psicologia, né? Mas eu trabalhei com grupos durante 27 anos. Eu sou uma das sócias fundadoras do Instituto Pichon Rivière de São Paulo. E eu fui caminhando nisso, eu fiz arte-terapia, também sou contadora de histórias, e fiz formação em constelação sistêmica, e a última foi com a Gláucia Paiva, dentro do método Nexo, né, que liga a constelação com a fisiologia do trauma. E outras coisas mais, né, na área da arte, ikebana, dança com o corpo, né, enfim, trabalhei bastante com o corpo. Então, basicamente isso. Não, mas eu vou te apertar, porque você já me disse que a sua primeira formação foi depois na psicologia, foi em terapia comportamental. A primeira foi. A primeira foi, porque eu achava... Antes de ser a moda? Antes de ser a moda. E aí, naquela época, né, não vou falar quanto tempo atrás, não é? Nós estudávamos o behaviorismo e estava ainda entrando nessa fase do cognitivismo. E eu tive professores que estavam indo para a psicanálise. Então, eu tive behaviorismo, cognitivismo e psicanálise. Então, os contratos inconscientes entre os casais. E aquilo me encantou, sabe? Porque eu sempre fui mais, assim, sensível, vamos dizer. Eu falei assim, não, eu quero uma coisa de controle, né? E eu tinha uma professora, Maria Alice Delite, que ela falava assim, o comportamento é previsível. Vírgula, até certo ponto. E aí, por conta desse processo, assim, esse contato com o consciente e inconsciente, eu resolvi fazer um mestrado em psicologia social. E lá eu conheci a teoria do Pichon Rivière, que faz a passagem da psicologia social, da psicanálise à psicologia social. E eu fiquei muito encantada, não é? E conheci o grupo, e daí entrei, né, como sócia fundadora do Instituto Pichon Rivière de São Paulo, junto com a Maria Leonor Gaiotto. E foi, assim, uma aventura muito bacana, porque o meu mestrado foi só sobre observação de grupo. Porque um ano dessa formação... Tinha um ano, a pessoa ficava como integrante, um ano como observador e o terceiro ano como coordenador de grupo. Então, eu peguei só um ano de observação, que tem muito a ver depois que eu fiz também a formação de Mindfulness, né? Lá no Mente Aberta, onde eu tive o prazer de conhecer a Verinha, né? E então, essa pegada da observação, né? Da escuta atenta, né? Porque ser observador não é ser passivo, é uma observação criativa, onde você vai se conectando com o outro, diferentemente da fala. Você está livre. Então, você pode ir percebendo o que está acontecendo com você, nas suas sensações. Aquilo é seu ou é do grupo? Porque vai havendo uma conexão, um campo ali entre pessoas, um campo não visível. É uma dinâmica invisível. E isso é maravilhoso perceber. É fantástico, não é? Então, eu acho que eu tive assim, esse privilégio de ir me conectando com todos esses aspectos. E quando você faz ikebana... Aí você vai precisar me explicar o que é ikebana. A ikebana, ó... Ikebana é um arranjo floral. Tá. Né? Só que, sabe, arranjo floral para o japonês é outra vibe, né? O Oriente é outra vibe. É um arranjo que tem um jeito de colocar as flores
porque a gente, quando vê tudo bonito, vai pôr no vaso, né? Mas é um jeito que harmoniza as flores. Então, você precisa cortar algumas. E esse espaço permite que o olhar viaje entre os espaços e crie uma harmonia no ambiente. Só que essa harmonia depende de como você se trabalhou com as flores. É a intenção que vai provocar a harmonia do ambiente. Tanto que o professor de Ikebana, ele põe uma flor no vaso, e aquela única flor transforma, é tão lindo, é tão maravilhoso. Então, o belo transforma. E aí eu aprendi, falei assim, nossa, que coisa incrível. E hoje eu uso isso muito com os meus pacientes. Como é que eles podem se conectar com o belo, aprender o belo e se transformar, né? Então, é uma coisa que eu pratiquei 15 anos, né? Então, aquilo é maravilhoso. A cerimônia do chá é uma viagem, né, gente? Eu fico pensando, você descrevendo, que é uma experiência que é difícil de traduzir em palavras, né? E é mesmo uma experiência, viver aquilo, né? Aquele momento. É uma experiência. Então, eu tive muitas... eu fiz isso, né? Então, lá no Instituto, eu fazia arranjo de Ikebana com uma intenção. Eu queria ver o que acontecia lá com o povo, sabe? Eu ficava quieta, não falava nada, né? Então, eu fui tendo essa experiência, essa conexão com as flores, né? É sutil, mas ao mesmo tempo é muito profunda, né? Ao te ouvir, eu me lembrei de uma frase do Confúcio, né? Que fala que nós precisamos do arroz para viver e das flores para ter por que viver. É maravilhoso, não é? Uhum. Não é? Uma das frases, né? Quando a gente estava na aula, não é a técnica, e sim o amor com que a gente coloca as flores no vaso. Então, eu lia tudo aquilo e falei assim, mas como é que é esse amor, né? Não dá para captar enquanto você não faz. Eu tive uma aula dentro dos cuidados integrativos, e eu sou péssima, né, em artes, né? Era a minha nota sempre mais baixa. E aí, quando eles deram material para a gente montar o nosso vaso, é incrível como você precisa, assim, tá muito presente, existe toda uma delicadeza, né, que aparece na própria gastronomia, né? Quando você vai num restaurante japonês, então você tem utensílios próprios, as cores, a disposição. E aí, para fazer, né, a Ikebana, né, então, como é que você obtém essa harmonia? Eu já tive, assim, experiência que eu estava muito triste, né? Muito triste, e fiz a Ikebana. No final do dia, as flores murcharam, né? Eu falei, nossa, então aquilo te dá uma consciência de como é que é essa relação do não dito, né? Não dito com a flor, pode ser com a pessoa, né? Então, qual é a força da intenção, né? Então, eu também pratiquei Tai Chi com o mestre Liu Pailin, né? E isso, quem conhece, é os antigamente, né? Liu Pailin, mestre Liu, e ele falava assim, você tem que estar para fora e para dentro. E quando você atingir determinado estágio, né, você vai se conectar com a energia de dentro e o movimento sai. Eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Nunca vou chegar nesse negócio. E um dia, foi só uma vez, eu senti aquela energia e o movimento saiu. É uma experiência inédita. Eu falei, nossa, agora entendi. Mas nunca mais se repetiu. Sacanagem. Não é porque não é assim. Agora eu vou fazer. Acontece, né? São as experiências, como você falou. Acontece.
É como a experiência de estarmos aqui, né? Essa experiência, ela vai acontecendo, vai surgindo uma palavra, outra, depois uma lembrança, uma imagem, não é? Então, nós somos imagem, né? Tanto que a gente sonha imagem, né? E a gente não consegue traduzir isso. A gente conta o sonho, mas assim, mais ou menos, porque não dá para você nem descrever para si mesmo, né? Como foi aquela experiência, né? A gente aproxima. Então, a palavra, ela, vamos dizer, comprime determinadas experiências, né? Que é o inenarrável, né? Que a transdisciplinaridade, eu atuo dentro do Centro de Educação Transdisciplinar e é também fantástica, né? E ela fala dos vários níveis de realidade, ou como é que você vai se apropriando da realidade. Tem um jeito que é mais denso pelo corpo. Imagina um forró, né? Tá ali, não tem... Você está ali na experiência do corpo, né? Eu não cheguei nessa experiência ainda. Não. No forró? Eu não sei se eu estou falando demais, mas eu tenho a impressão que você também já fez dança do ventre, não fez? Fiz uns 15 anos. E dança cigana, que é outra experiência maravilhosa. Porque você fica tão conectada assim, com o que acontece em você, né? O Garcia Lorca fala do duende. O duende se apropria de você. É uma energia que vem dos pés para cima. E quando você está ali, é tão magnífico aquilo que você vai sentindo com o corpo. O fora desaparece. Você está assim, naquele prazer que a dança traz. Uhum. E é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que você quer sempre dançar de novo, né? O meu pai que sempre fala que quem foi batizado na dança isso. Não tem como desbatizar. Não tem como, né? Então, é isso. E aí, você estava falando assim dos níveis de realidade. Isso. E tem um negócio que a gente de vez em quando fala aqui no Mente Zen, que é a linguagem verbal não é a linguagem nativa da nossa mente, né? E talvez um pouco, eu estou entendendo que esses níveis de realidade sejam um pouco isso, né? As formas da gente se aproximar da realidade e ter informações. Ou não? É isso. Então, assim, estava falando do forró, né? Esse é o primeiro nível, mas só que eles coexistem, tá? Então, você está ali no forró, você está na sua experiência corpórea. E tem determinadas músicas ou determinadas situações que levam você para uma intimidade com as emoções, com os pensamentos, né? E tem um outro, que é a dimensão poética, mitológica. Por exemplo, quando você lê uma poesia, você se conecta com uma outra experiência, né? É como entre mundos, né? E tem uma outra que a gente não consegue traduzir, que é o inenarrável. Muitas vezes você tem uma experiência tão maravilhosa, né? Que é uma experiência, vamos dizer assim, de alma, né? De algo que... O que seria alma? É algo mais profundo de você. É como se você se encontrasse com você. Fala, nossa, que gostoso que é isso! Tem um plug. Tem um plug. Né? E daí você vai transmitir, não tem como transmitir, porque é algo de uma outra dimensão, não há palavras, é o inenarrável, né? E esse inenarrável nos alimenta, né? Então, quando você faz, por exemplo, você faz uma meditação, né? Você fica lá, em alguns minutos, né? Aquela pausa, pum. Ai, que delícia. Segundos, sai. Não dá para você falar o que é. Mas sabe que te ouvindo, e aí você disse, né? Eu sou uma pessoa sensível, foi isso que você falou agora há pouco? Eu falei que eu era, né? E eu como uma pessoa talvez mais contida, assim, é muito difícil para mim
ter alguma percepção desse tipo de experiência que você descreveu, assim. Do que Será? Narrável. Sei não. Não, acho que sim. Eu acho, é só talvez uma qualidade de vivência diferente que, pelo meu temperamento, as minhas características, eu tenho, assim. Então, eu consigo até imaginar alguma situação assim, mas a intensidade dessa experiência e talvez do prazer, no que gostoso, é algo mais sutil, assim, em mim. Entendi. E a ponto de eu considerar que talvez passe despercebido muitas vezes. Eu acho que sim. Você falando isso, eu voltei no tempo, né? Eu acho que hoje isso é mais, assim, percebido, mais claro para mim. Ai, que lindo isso, né? Você fica com os canais mais abertos. Mas antes, quando eu ouvia isso, eu não percebia isso em mim. Não que eu não sentisse. Hoje eu falo assim, nossa, mas isso sempre esteve comigo. Só que eu, né? Fala, nossa, não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Para mim foi assim, né? Não, isso eu estou trazendo como uma hipótese, assim, né? Porque eu suponho que quero crer que eu tenho experiências dessas, né? E tem momentos muito felizes, mas assim, eu acho que não faz parte do meu estilo pessoal ter sabe, nossa, que... Não, uma gotinha, assim. Bom, tá, mas eu não sei se eu não exagero, porque eu sou italiana, né? Eu falo isso pensando assim... tem um monte de gente assistindo, não sei como é que é você, né? Se você tem essa coisa de uma energia intensa, ou se é algo igual eu, que é só uma gotinha, assim. Mas se você falando assim, as pessoas podem entender pelo contrário, né? Que você é mais sensível, porque basta só uma gotinha para, na verdade... Não. Eu acho que é um furacão que aí eu só sinto uma gotinha. Não. Mas olha, será que não é também a sua percepção, como você se percebe? E talvez hoje, depois dessa palestra, você fala assim, nossa, é mesmo, nunca tinha sacado isso. Pode ser, não sei. Porque a realidade interna e externa, você formou essa imagem de si mesmo, né? Eu não sei se é uma imagem que eu formei, mas eu acho que é uma reflexão da qualidade das minhas experiências. E por muito tempo eu senti falta de ter experiências como essas, assim, que você descreveu, assim, de algo que é tomado, mas eu aprendi a apreciar como eu sinto essas coisas, e eu acho que talvez sejam experiências qualitativamente talvez parecidas com isso. Por exemplo, ontem eu vou fazer minha estreia musical, viu, Daily? Nossa, olha aí. O dia que você nas toca? Próximas, eu toco contrabaixo elétrico. Nossa Senhora. Hein, Diegão? Você curte blues? Tem um guitarrista espetacular que é o Steve Ray Vaughan, já falecido, né? Um dos ídolos dos guitarristas. E aí eu entrei numa banda que vai fazer algumas apresentações de Steve Ray Vaughan. Né? Olha. E ontem... detalhe, né? Eu não toco muita coisa, eu sou meio... Eu sou novo no baixo. Então, ontem a gente estava lá ensaiando. É o segundo ensaio que eu participo. E aí, em determinado momento, assim, quando... porque o baixo, ele é a parte rítmica, né? Junto com a bateria. Em um determinado momento, assim, que conectou o jeito que eu estava tocando com o do baixista. E aí, para mim, aquilo foi muito bom, assim. Mas, então, eu suspeito que eu senti uma coisa parecida com isso, mas e de muito prazer, mas é sutil. Em mim é sutil. E eu digo isso porque, sabe, tem gente assistindo que fala assim, não, mas isso tá muito distante da minha experiência, né? E eu me sinto assim também, né? Essa experiência de uma... Como você falou, né? Isso que o mestre Liu falou, né? De sentir a energia e as minhas vivências disso sempre foram muito sutis, mas é possível apreciar também, né? É possível apreciar, porque eu aprendi a apreciar e a notar mais, né, com todo o trabalho interior que eu faço até hoje, e também com os meus amigos,
que falavam disso. Eu falei assim, nossa, e está colocando em palavras aquilo que eu senti. Eu não tinha percebido. Mas aí, quando eu estou num grupo de mindfulness, por exemplo, eu falo, nossa, eu senti isso. Filha da mãe, tá mentindo, né? Não é possível. Não, eu tenho que aprender a ter essa paciência, porque me dá raiva. Eu falo, não é possível. Não é possível. Tá inventando. Acho que é um refinamento, né? Então, assim, ao te ouvir, né? Não é exatamente, por exemplo, o forró. É o corpo. Uhum. E esse aproximar do corpo, eu acho que passa por uma permissão de talvez não estar tão na mente, de se abrir, né? Fiquei tentando pensar em alguma experiência que fosse um pouco mais, assim, forte, né? Porque do forró não foi, né? Aqui nos planos, principalmente do meu marido, mas assim... Quando eu fazia o curso lá de cuidados integrativos, a gente teve um módulo corpo. E teve uma professora que trabalhou muito essa questão. Era dança, mas de uma forma diferente, né? E eu lembro, isso aconteceu há quase 15 anos atrás. Eu não sei colocar em palavras. Então, eu sei que tocava alguma coisa assim de fundo, cada um consigo, mas dentro de uma conexão, de um movimento corporal que era singular, né, para cada um. E isso tocou assim tão fundo que eu lembro assim, as lágrimas escorriam assim de emoção. Eu não consigo traduzir em palavras, eu nunca mais senti isso. E eu lembro que a professora ela falava, né, dessa importância da gente realmente estar conectada com o corpo, como por exemplo a gente pensar numa árvore. Para que a copa ela possa ser mais frondosa, você precisa ter as raízes muito fincadas no chão. Eu acho que o corpo, né, como a gente já conversou aqui algumas vezes, ele é um instrumento terapêutico muito potente e que dentro dessa supervalorização, né, do pensar, a gente desconecta e talvez se prive de muitas experiências e deixe de captar toda essa sabedoria que o corpo tem, né? Eu acho que ele sempre fala, a gente não ouve, não percebe, não sente. E eu também falo um pouco desse lugar que eu sou muito pior. Eu já fui muito pior do que eu sou hoje em relação a essa conexão, né? Porque eu estava falando, né, do grupo de mindfulness que as pessoas falavam, eu também não sentia, não tinha sensações mais grosseiras, né? Assim, no pé. E aí, à medida que você vai, né, se dedicando, cultivando essa possibilidade, então eu vejo que hoje, assim, eu percebo, sinto muito mais, e isso traz um colorido diferente para a vida. Eu acho que é isso, né? Cada um de nós é um instrumento único de experiências, de experimentar a vida. É, verdade. E eu acho que é legal a gente poder ter essas conversas um pouco mais pessoais, assim, que vão dando parâmetros. E Deli, você falou um negócio que eu queria que a gente tentasse aprofundar. Você falou assim, de recursos internos, que você trabalha... Essa sua percepção, essa sua sensibilidade para lidar com as suas experiências, isso é uma construção, né? É óbvio que tem um componente que talvez seja o seu equipamento aí, né? Que você já vem, mas tem muito de construção e de trabalho. E aí você falou de construção de recursos internos, que você trabalhou muito e trabalha muito na construção de recursos internos. Como é que se trabalha os recursos internos? O que significa isso e como é que se fortalecem esses recursos internos?
Então, assim, eu queria recuperar um pouco o que a Verinha falou, que eu lembrei de uma experiência que eu tive em Valente, no interior da Bahia, que eu fui fazer um trabalho lá pela GV. E aí tinha um forró. E nesse forró, ia papagaio, filho, pai, mãe, namorado. Isso era onde? Em Valente, no interior da Bahia. O que você foi fazer lá? Eu fui fazer porque tinha um projeto da Fundação Ford que premiava as iniciativas do todo o Brasil que apresentassem um jeito de gerir, mas que não tinha a ver com a parte acadêmica, mas que era muito bacana. Eles premiavam e depois nós íamos com o grupo de alunos para verificar como que era. Né? Falar com as pessoas, né? E daí eu fui lá para Valente, porque tinha uma experiência magnífica, né? Com a Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia, a PAEB. E depois disso, nós fomos para o forró, aí eu falei que sou forroeiro. Gente, aquilo era tão delicioso. Eu fiquei até 4h30 da manhã e o carro veio me buscar às 5h30. Foi só o tempo de eu tomar banho e sair. Mas eu estava tão energizada, né? Eu falei assim, nossa, que coisa mais incrível. Eu queria voltar para lá para ter isso. Eu nunca mais tive um outro forró que nem aquele. E eu fui estudando também que o corpo é lugar de revelação, né? Então, isso me calou profundamente. Aprendi com o pessoal da transdisciplinaridade, isso. Foi uma outra experiência que eu tive na GV também. Mas aí, onde é que entrou nessa história a FGV também? Que você não tinha falado nada. Pois é. Eu fui professora da GV durante 24 anos. E aí, na GV... eu conheci o professor Mário Monzoni, do Centro de Sustentabilidade, e ele estava montando, junto com a Érica Galucci e a Maria de Mello, um jeito novo de dar aula, né? De passar experiências. E daí que apareceu a formação integrada em sustentabilidade, o FIS. E eu tive a honra de participar, a gente trabalhava enquanto equipe. Então, foi maravilhoso e tinha essa visão transdisciplinar. Então, os alunos tinham um projeto real, né, que as empresas davam a cada semestre, e o projeto de si mesmo. E nisso era trabalhado assim, arte, corpo, e assuntos que aparentemente não tinham nada a ver e quebrava o cotidiano, sabe? E na Semana do Saco Cheio, que é aquela semana que eles ficam sem fazer nada, havia uma imersão. Então, a gente trabalhava com eles esses outros processos, sabe? Então, era pintura, desenho, era contação de histórias, corpo, tai chi, 1000 coisas. Né? Então, foi uma experiência magnífica, tem até hoje. Nós ficamos 5 anos. Mas, e depois surgiu o livro, porque Maria... que eu peguei emprestado. Você pegou emprestado. E aí, você teve que me cobrar para eu... Mas eu posso te emprestar de novo. Conta a experiência dessas várias imersões que nós fizemos. A cada semestre era um grupo de alunos e uma imersão, e depois eles faziam um relatório, enfim, né? Então, onde é que os recursos internos. Recursos internos. E aí você falou ainda dessa história de um projeto, tem um projeto real, um projeto de si mesmo. De si mesmo. De si mesmo. E eu acho que talvez os recursos internos entram por aí, mas... Então, esses recursos internos, né? Quer dizer, como é que recursos que você tem e muitas vezes você não tem consciência, né? Então,
o que deu certo na sua vida, né? Então, muitas vezes eu começo por aí, que os pacientes chegam assim, né? Vou contar do problema, eu falo assim, mas me conta, o que deu certo na sua vida? Que não precisa mexer. O que as pessoas falam? Eles primeiro ficam assustados, né? Eu tenho alguma coisa, né? E daí, quando eles vão buscar, eles começam a reconhecer, isso aqui deu certo na minha vida. Interessante, deu certo. E o que você fez para dar certo? E aí, com essa pergunta, ele vai buscar a experiência e daí a gente, nessa conversa, vai falando, puxa, mas você tem uma força para fazer isso, né? Você tem uma habilidade. Então, se ele não tem consciência, não tem total consciência, ele vai construindo essa consciência de quem eu sou. E aí ele vai percebendo uma outra imagem dele mesmo. Ou se confirma a imagem que ele já tinha, ou ele vai assim, pergunta, puxa, será que eu tenho isso mesmo? Ele passa a notar. Então, é como se ele abrisse a mala e visse, puxa, eu nunca reparei que eu tenho aqui meu martelo. Eu nunca reparei que eu tenho as tintas, eu sei pintar. Porque essa é uma tendência nossa, né? Não E é? dele, por exemplo, dentro, né? Às vezes do programa que a gente faz aquele exercício de autoapreciação, né? Em duplas, é muito comum as pessoas terem muita dificuldade de falar o que elas apreciam nelas. Mas se a gente tivesse que falar quais são as fragilidades, então, para cada uma coisa positiva que você encontra, a gente elenca umas 10 que não, né? A gente percebe muito frequentemente isso. Eu adorei essa pergunta. Como é que é? O que deu... O que deu certo? Quem Que tá não precisa mexer. Quem está assistindo? O que deu certo em você, na sua vida? Que não precisa de terapia, não precisa consertar, né? Porque geralmente falou, terapia é para consertar. E sabe qual que é a dificuldade? Pelo menos uma explicação que me vem agora. Cada um de nós vive o seu próprio mundo interno. Não vive o mundo interno, o mundo mental dos outros. Então, se eu tenho recursos internos, uma parte de mim supõe que isso é natural. Todo mundo tem esse mesmo jeito de funcionar, que pode ser uma particularidade sua, um jeito seu, uma conquista sua, ferramenta sua. Então, é difícil reconhecer, né? Aí a gente fala, não, isso é óbvio, isso é besteira, isso é corriqueiro, né? Isso qualquer um tem. E às vezes, deixa de valorizar. Tem outro, e aí o viés, né? Que a gente, qualquer dia desse vai conversar sobre o viés cognitivo, é que a nossa mente, ela é enviesada para ver o que é ruim. O que é ruim. Porque o que é ruim é uma ameaça potencial. O que é bom, o que funciona, tá, eu não vou ocupar espaço mental com isso, porque o que ameaça a sobrevivência é o que é ruim. Por outro lado, isso é péssimo para a qualidade da nossa experiência de estar vivo, né? É interessante o que você está falando, porque se a gente pega, por exemplo, a neuropsicologia, né, nós, enquanto animais, né, biológicos, nós precisamos sobreviver. E essa é uma memória muito presente, muito forte, né, a sobrevivência. Mas é como o patinho feio. O patinho feio, ele aprendeu a sobreviver. E há pessoas que ficam como o patinho feio, apenas sobrevivendo e não vicejando. E não como um cisne, que fala assim, não, agora eu sou cisne, estou aqui com a minha turma. Que delícia ficar aqui em cima, nos ares. Ai, como eu sou bonito. Não é? Porque ele, quando via o cisne, o coração batia de felicidade. Quando ele olhou aquelas criaturas belas, ele falou assim, nossa, que lindo que eles são. E quando eles foram se aproximando, ele falou assim, olha, eu vou morrer, porque ele só tinha que sobreviver. Para cá e para lá, só levava uma lambada, né, o patinho feio. E ele falou assim, mas eu vou morrer feliz.
porque elas me deixam felizes. E daí ele descobriu que ele era um cisne. Uhum. Então, como é você descobrir que é bacana ser você? Como é você descobrir e falar assim, não, eu tenho isso, eu posso compartilhar isso, porque é bom em mim. Né? Essa experiência, essa vivência é magnífica, né? Uhum. Aqui no Mente Zen a gente não faz passo a passo de como resolver esse problema. Mas como é que faz um passo a passo dele de descobrir como é bacana ser você mesmo? Olha, isso... Eu quero, ainda estou também no processo, é tudo, né? Não é Me tudo. dá a receita. Por onde começa, pelo menos? Por onde começa, acho que é por aí. O que deu certo? E ter alguém que te escute e fala assim, não, mas você deu certo nisso. Isso foi bacana. Isso eu gosto em você. Pessoas, pares seus, né? Por exemplo, o Patinho Feio, ele tinha esses pares. Esses pares que, de alguma maneira, ofereceram para ele a imagem dele mesmo. Então, é preciso que a gente tenha pares, né? Como a gente tem na Goia, né? Que é muito bom. É muito bom, a gente se sente respaldado, sabe? Puxa, foi difícil hoje, mas o outro está te ouvindo e devolvendo para você no que você é bom, como é bom quando se fala tal coisa, não é? Então, quem são os meus pares de, vamos dizer, do que dá certo? Meus pares do sucesso, meus pares do bom, da bondade, meus pares da gratidão, não é? Essa é uma nova pergunta, né? Talvez que você está fazendo. Pode ser. Nessa linha, né? O que deu certo em mim, na minha vida? E aí, elaborando nisso, quem são as pessoas que estão junto comigo nessas... Isso. Eu tive pessoas que foram, assim, as luzes no meu caminho. Até me emociono, né? De repente cai um negócio aqui. Né? E como que elas viram coisas em mim que eu não via. E como elas foram me iluminando e me dando oportunidades, porque eu falei assim, gente, eu não vou coordenar grupo. Não, mas por que não? Mas você é boa nisso, você fez isso, você fez aquilo outro. Né? Então, quem são essas pessoas? E há pessoas que, infelizmente, não têm esses pares. Então, vai para a terapia. E é na terapia que você vai, assim, mostrando passo a passo o que elas foram construindo, o que elas são capazes. E aí elas vão se abrindo para reconhecer os cisnes da vida. Uhum. Né? Então, tanto pode ser só no processo terapêutico, quanto amigos que têm de verdade, e tem também aqueles amigos que levam para não vida, né? O não vicejar. Né? Então, primeiro passo, o que eu fiz que foi legal, que eu gostei de fazer, que foi uma delícia fazer, né? Eu gosto de tomar café com meu amigo, é tão gostoso ter um papo bacana, não é? E um livro que eu li, falei, gente, abriu a minha cabeça, e agora, o que eu faço com esse conhecimento? Então, vou ver quem está nessa vibe desse livro. Hoje a gente tem a internet, né? E aí eu começo a construir relações que têm a ver com essa nova maneira de me pensar, né? Então, eu tenho aqueles amigos que, às vezes, eu encontro, não é mais daquele jeito, porque eu estou noutro nível de consciência, eu vou expandindo minha consciência, meu modo de olhar o mundo, né? Então, eu vou dinamizando o meu mundo, porque, imagina, o universo é criativo, cada hora é de um jeito, e nós, que pertencemos ao universo, vamos ficar sempre do mesmo jeito? Nós estamos sempre em construção. Então, aquilo que era verdade há algum tempo, não é? Não é mais agora. Não é porque eu fiz errado. A minha consciência daquela época era essa, agora é outra.
né? Então, eu era mais rígida. Hoje, eu sou mais flexível em muitas coisas. Continuo rígida em outras, né? Então, poder olhar de forma apreciativa, né? Tem uma metodologia que se chama investigação apreciativa, que eu gostei muito, né? Fiz uma pesquisa em cima disso, ligando com o Pichon Rivière. E uma das perguntas desse questionário é quando, em que momento você se sentiu forte no seu trabalho, se sentiu no máximo, no up, né? Não é desse jeito a pergunta, mas só para... E aí você conduz a pessoa para aquele momento de força. E quando ela está naquele momento de força, como você imaginaria o futuro da educação, o futuro do mundo daqui 10 anos? Quando ela está aí. E aí ela começa a pensar, né? Então, você vai desenhando esse processo a partir do estado de força. Então, isso também me ensinou muito, né? Como seria olhar para isso? Será que existe uma outra forma de olhar mais potente? Como seria uma nova forma de olhar para isso? É possível? Como seria? Né? Então, perguntas... Melhor, como seria, se há uma forma de olhar mais potente para isso? Para isso, qualquer problema, para qualquer situação. Qualquer situação. Qual seria uma outra forma de olhar? Uhum. Né? Porque senão você fecha, eu sou assim. Qual seria uma outra forma de ser? Porque a pergunta, né? A questão, como diz o Heidegger, a questão abre. Abre. É um facho de luz que vem. Quando você fala, é assim, pronto, você fechou. Você não está aberto a uma nova possibilidade. Qual seria? Né? O Otto Scharmer fala assim, o futuro que está para emergir. Então, eu não me abro para esse futuro que pode emergir. O futuro, eu, Ideli, uma nova Ideli, um futuro, uma futura Ideli. Né? Então, como seria? Que é muito da teoria U, né? Que teoria U. Vai liderar a partir do futuro e não do passado. Exatamente. Né? Mas, assim, eu estou pensando aqui, é muito importante, né? Essa rede de amizades, a rede de apoio, né? Que vai enxergar você, as suas potencialidades que você não enxerga. Mas, muitas vezes, né? A gente vê as pessoas, por mais que o entorno... outras pessoas te digam, né, que você tem isso, você tem aquilo, mas a pessoa, ela não reconhece. O que a gente faz? Então, quando a pessoa não reconhece, é interessante buscar apoio profissional, não é? Porque, às vezes, por exemplo, um trauma, né? Teve um trauma. O Freud fala assim, de um jeito muito interessante, né? Então, são emoções enlatadas. Eu não pude expressar minha emoção. Eu levei uma porrada, né? Pá, uma surra. E não tinha força para me defender. Um abuso, né? Aquilo ficou entalado. É como, assim... É um veneno. É um veneno, né? É um quisto. E aquilo tem uma toxicidade. Fica envenenando tudo. Então, toda hora eu volto para aquilo. Eu volto, eu não estou no meu presente. Eu estou no outro tempo. Porque dentro de mim tem presente, passado e futuro. Eu vou para lá, como se fosse o presente. Estou aqui. Embora meu corpo esteja aqui, eu internamente estou lá. Como é que eu trago o de lá para cá? Não é? Então, aí... Existem várias técnicas, que como é que eu percebo minimamente meu corpo, que vai me trazendo. O corpo é lugar de revelação. Revelação do quê? Do presente, como é que eu estou no presente. E na medida que eu vou percebendo meus pés, meu corpo, opa, volto para lá, volto para o pé, volto para lá, volto para o pé,
para lá, para o pé, para lá, para o pé, até que eu fico um pouco mais no meu pé, no meu corpo, no que está acontecendo, ou fotografo uma flor. Quando eu estou ali naquela experiência com o belo, eu venho para o presente, né? Então, essa é uma possibilidade, uma técnica também, né? Como é que eu faço isso, né? Os pacientes que não conseguem sair do sofá, né? Eu falo assim, mas você gosta de flor? Ah, eu acho bacana. Se eu te pedir para você fotografar uma flor, você faz isso para mim? Ah, fácil. É fácil para você? Isso é fácil. E já saiu do sofá, né? É uma coisinha. Mas a vida é feita de pequenos progressos. Né? Pequenos progressos, mas visando uma nova qualidade. Se você faz todo dia um pouquinho, um dia você tem uma força para fazer um grande movimento. Então, é preciso investir nisso. Né? Então, como é que você vai fazendo isso? Eu tenho feito isso, eu tenho tido sucesso. É um trabalho interno, né? Lembra um pouco o bambu chinês, né? Que por 5 anos você não vê nada e ele vai criando raízes para depois se tornar um arbusto imenso que é super resistente. Fazendo raízes de 5 metros. Não é? E Deli e Vera também, vocês acham que atualmente esses pares, né, como você descreveu, eles existem? Ou estão em menor número? Eu acho que eles existem, mas às vezes a gente tem que cavocar muito. Porque a minha sensação é que as pessoas estão mais solitárias nas suas jornadas, né? Então, tem até um livro do João Hari, foi um dos mais requisitados em 22 pela Amazon, né? Está lá no ranking, que é, como é que chama? Foco roubado, Stolen Focus. E ele vai falando assim de como o nosso entorno ele é criado para tirar as pessoas desse foco de si, porque isso dá muito dinheiro. Né? Tirar o foco. Tirar o foco. Então, hoje, as crianças elas têm que mudar de atividade a cada 65 segundos. E os trabalhadores, segundo as pesquisas, né? E os trabalhadores conseguem manter a atenção até 3 minutos. E também está havendo assim, um rebaixamento de QI entre pais, da geração dos pais para os filhos. Os filhos abaixaram o QI em relação à geração dos pais, né? Que foi algo antes nunca visto. Nunca visto. Então, assim, quais são as consequências disso? As consequências, segundo um pesquisador que eu li, é que, com o tempo, algumas pessoas vão poder criar formas de não absorver essa manipulação. E a maioria não, vai ficar à mercê. Então, os joguinhos, né? Toda hora, celular e e-mail, né? O que acontece? Né? Eu vou perdendo essa capacidade de focar e, com isso, eu não durmo. Fico muito acelerado, não durmo, daí preciso de remédio. E viciado em jogo, então vou jogar mais. Então... Não, é muito doido isso, porque o meu chefe, por exemplo, me pediu 2 parágrafos de um assunto que eu domino super, assim. Eu falei, tranquilo, chefe, isso aí foi meu doutorado. Aí... cheguei em casa, preguiça. Deixa eu ver se o chat GPT faz um texto. É verdade, não é? O GPT agora... Aí o desgramado tava fora do ar, Diegão. Aí, resultado, não entreguei o texto. Meu chefe me mandou uma mensagem hoje. E o texto? Eu tô precisando. Eu tô esperando o chat GPT voltar. Não é? Então, esse é outro perigo, né? Até pensar, a gente está terceirizando agora. Pensar, então daí tem a intenção. Como que a palavra... Tem uma escritora
e pintora, acho que ela é pintora, poetisa, escritora e poetisa mexicana. Ela fala das populações zapotecas. Zapotecas são os povos originários mexicanos. E eles falam assim, que a palavra, ela tem pele e ela tem desenho. Então, você já imaginou a sua palavra ter pele, ter corpo, ter desenho? Com certeza, a palavra do ChatGPT não vai ter. Vai ter um outro que é diferente do seu. Do seu, com o seu corpo, com a sua intenção, né? Que é a ikebana, né? Que é o taiji. Então, como é que é isso? Né? Então, cada vez mais nós vamos nos distanciando dessa, eu vou chamar assim, corporeidade psíquica, né? Interna, que você coloca naquilo que é seu e que você oferece para o outro. Vai isso, mas vai a minha intenção, o não dito. Como é que eu ofereço também o não dito? De presente, um pedaço de mim que é invisível, que tem o meu desenho, mas que é invisível. Né? A gente percebe isso muito na comida, né? Quem preparou. Não é? Por tem isso umas... que comida de mãe, de não vó, é? não tem igual. Tem Né? esse não dito, né? Fica com aquele gosto de isopor quando você come uma comida, né? Você fala assim... Só de olhar, fala assim, não, tem alguma coisa que não bate, né? Não me convenceu totalmente, porque eu ainda estou inclinada a tentar o ChatGPT de novo para fazer o texto do meu chat. Pega o ChatGPT. Quem não vai pegar? Acho que todos nós um dia vamos pegar um ChatGPT, porque eu fiquei vendo, são coisas muito boas. Eu fiz umas perguntas para eles e eu falei assim, nossa, não, parece gente. Parece gente. Mas tem isso. Se baseia, pega aquilo e põe você também. Quando é que eu vou conseguir elaborar um texto de novo, né? Se tudo que eu fizer agora for ChatGPT, né? Então vai ficar... daí você vai reconhecer, porque também tem um estilo, né? Sim. Mas você pode... Eu entrei lá no site, aí estava assim... O site está em manutenção. Aí o próprio ChatGPT fazendo uma pergunta para ele mesmo, fale sobre o estado do ChatGPT como se fosse um pirata. Aí é um texto. Não, é bárbaro. Como se fosse um pirata falando que o ChatGPT está fora do ar, mas aguenta aí que daqui a pouco vai estar. Tem pessoas que pedem perguntas sobre como é que eu oriento fulano, tarará, tarará. Eu fiquei besta com as perguntas que aparecem no ChatGPT. Mas aí, não dá para, ao invés de você ter pares, você perguntar para o ChatGPT, assim, quais são as minhas qualidades? Experimenta, vamos ver o que ele fala. Não é nada. Não é? Mas é isso, né? Assim, a minha sensação é que as relações significativas capazes de mostrar para o patinho feio que ele é um cisne, essas relações estão cada vez menos frequentes. Cada vez menos frequentes. Por isso é o amor líquido, né? O amor líquido. Do Bauman, né? E aí, como é que a gente vai construindo relações que são saudáveis e sustentáveis, né? Então, eu acho que essa é a nossa preocupação, pessoas ligadas à saúde mental, né? Como é que nós vamos construir essa comunidade? Então, começa por nós, né? Nós temos essas relações, nós alimentamos e nos alimentamos dessas relações, né? Eu acho que essa é uma preocupação bastante séria, né? Onde você está, você faz a sua excelência em todos os sentidos, né? Seja no bom dia, lá no seu edifício, ao encontrar-se com as pessoas, ao tomar café com seus amigos, né? Então, como é que você alimenta isso?
Eu tenho. Você falou de alimentação. Não né? é? A alimentação. Tem que puxar para o meu lado, que é como, na verdade, eu venho trabalhando essa questão das relações. Então, se você, a partir do que você come, né, você muda a sua forma de viver, pensando nessas relações, eu vejo muito assim... É comida, né, de verdade, que você sabe o que é, o gosto que tem, ou você vai comer, por exemplo, ultraprocessado, que te engana. Engana. Né? Porque aí tem o aromatizante, tem o corante. Teu corpo não reconhece isso como alimento, então não te satisfaz da mesma forma que você, por exemplo, tem um monte de seguidores, de amigos, né? Que você nem conhece. E quem de fato, né, tá do seu lado, porque é muito interessante, acho que as pessoas assim mais preciosas, né, na nossa vida, os amigos mais queridos, eles não precisam te dizer, se precisar eu tô aqui, eles estão. Verdade. Não tem essa de mandar a mensagem, eles estão. É verdade. Felizmente, eu tenho muitos amigos, eu sempre tive. Eu tenho amigos até de 40, 50 anos, né? E eu acho isso, assim, uma preciosidade, um tesouro que eu tenho, né? E como que a gente constrói, né? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Para ter esses vínculos, né? E você falando em alimento... Eu, assim, fui uma das investidoras da Corin, né? A gente comprava para a Corin poder sobreviver, né? E eu tinha muitos amigos... Corin? Corin é essa... Foi uma das primeiras empresas, né, a pensar nessa questão, por exemplo, deixar as galinhas livres. Com K. Orgânico, orgânico com K. K-O-R-I-N. E aí... Eu tinha muitos amigos agricultores, agricultura natural, que naquela época ninguém nem falava, né? E é muito interessante, porque eles falavam que algumas fazendas tinham assim, um quadradinho onde eles plantavam alimentos para a família. E os outros eram alimentos, né, para os demais. E eu aprendi que quando você honra a terra, né, não colocando tanto agrotóxico, então ela tem um outro tipo de energia. Então você alimenta o seu corpo, mas alimenta seu espírito. E um dia eu perguntei, né, para uma pessoa bem entendida disso, como é que eu sei quando é orgânico e não orgânico? Eu falei, experimenta. Então, durante 1 ano, eu fiquei experimentando. Todo dia eu comia uma coisinha orgânica para ver, né? Então, hoje, você tem essa percepção, isso aqui, esse alimento, se eu comer vai me fazer mal, né? Você tem. Eu não sei se é bom ou se é mal, né? Mas tem o dia da toxina também, né? Tem, a gente quer falar assim, não, hoje é meu dia, eu vou me intoxicar, que também é gostoso. A gente está no mundo. Como meditar? Você não vai ficar toda hora ali no zen. Tem horas que você vai para o mundo real, né? Que é que você recebe coisas lindas, boas também, né? Então, um pequeno mal que gera um grande bem é um bem, né? Então eu estou junto com o outro. Qual é o problema? Né? Então, isso também é flexibilidade. Né? Então, a gente tem que aprender a dançar com a vida, com as coisas, com as pessoas, ouvir mesmo alguém que pense completamente diferente de você, não é? Faz parte. Pensa diferente, mas eu gosto dessa pessoa. Pronto, eu gosto. Né? Então, poder assim se dar conta do que acontece com você. Né? Eu acho que isso é viver também a nossa amorosidade, né? O Paulo Freire, né, falava, você cresce com as diferenças, né? Né? Não é?
Eu penso isso também. Então, são recursos internos, isso também são recursos internos. Como que eu fui me construindo e me construo hoje também, porque cada dia é um desafio. Temos desafios. Como é que eu resolvo esses desafios? Eu comigo, eu com o outro, eu com o meu grupo, eu com os meus amigos, meus irmãos de caminhada, porque a gente tem irmãos de caminhada, não são de carne, mas são de caminhada, né? Então, como é isso? E que é tão bacana você se encontrar com ele. A família que, na verdade, é o coração. Não é? Ele não é isso? Sangue, mas... E é gostoso. Eu tenho também meus grandes amigos de sangue, né? Meus primos são uma delícia estar com eles, né? E tenho os meus amigos também. Então, é bacana, né? Se poder contar. E tenho eu comigo. Fala assim, hoje que gostoso também, né? Você vai ler um livro, você vai simplesmente sentar no sofá, assim, olhar aquele céu lindo, falar, que lindo, obrigada. Né? Que delícia isso, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Quer dizer, eu acho, né? Sei lá. É uma construção, né, dele. Uma construção. Não foi sempre assim. Teve momentos assim de muita tristeza, de muito assim, de dificuldade de estar comigo. Quando eu fazia essa pergunta, como é você estar com você? Eu falei, Deus me livre. Não é? E o dia que fizeram essa pergunta, eu falei, Deus me livre. Eu falei, nossa, e agora? Então, como que as pessoas vão ficar comigo se eu não aguento ficar comigo? E aí eu comecei a fazer essa pergunta mais vezes para mim. Como é estar comigo? Como é estar comigo? Por que é difícil estar comigo? O que eu não gosto em mim? E aí, assim, depois de um tempo, eu comecei a ver assim, mas o que é legal em mim? Né? O que eu tenho de bacana que eu conservo os meus amigos, né? E com isso, eu fui ampliando esse estado de estar comigo e ser mais compassiva comigo, né? Então, eu fui construindo, né? Acho que hoje eu tenho mais, assim, vamos dizer, um estado mais amoroso comigo e de estar comigo. Porque eu falei assim, bom, chega um momento também na vida, você fala assim, bom, também agora o que eu fizer, se está certo, se está errado, sabe? Não é? E daí você vai falando, você fala assim, não, mas isso aqui dá certo, a ciência não fala. Eu falei assim, mas como que não? E daí você vai procurar e fala que é aquilo que você vivenciou, né? E você vai construindo novos caminhos também e vai compartilhando aquilo que para você é maravilhoso, né? Você vai compartilhando. E eu acho que isso é tão bacana, né? E você vai recebendo também as maravilhas do outro. Então, eu estou nesse momento que também falei assim, bom, e agora, né? Mas eu ainda estou fascinado com essa história do projeto de pessoa aí, que o grupo de trabalho lá na FGV fez com os maravilhoso. Alunos. Como é que se faz um projeto de pessoa? E como é que um projeto de pessoa, nesse contexto transdisciplinar, é diferente de um outro projeto de pessoa, que é o Você S.A., né? Já viu isso? Agora, você é uma empresa, você é S.A. Ah, tá. Né? Porque eu imagino que esse projeto de pessoa não é esse do... Não é. Eu sou um produto e como é que eu faço esse produto? Começava desde a seleção, já era diferente, porque privilegiava a diversidade de formações, não era só para administração, para economia e para direito também, não é? E as perguntas eram completamente diferentes, eles tinham um caso para analisar, um caso real. Enfim, tinha todo um contexto, técnicas, dinâmicas, sabe? Era muito interessante, muito interessante.
E as aulas também não é aquela aula teórica, né? Então, tinha aula teórica também sobre o tema de investigação do projeto que eles tinham real. E, junto com isso, tinham umas perguntas iniciais, né, onde eles respondiam qual era a relação com o corpo, isso, aquilo, sempre era maravilhoso, né? Depois, no meio, tinha novamente as perguntas feitas de uma outra maneira, onde eles iam se repensando, né? A partir das vivências que eles tinham. E eles iam falando e percebendo que não era tudo aquilo, né? Então, no final, eles também se davam uma nota. E a equipe também dava uma nota, né? Mas não era essa nota, né, quadradinha. Tinha todo um processo, sabe? Um processo de vivência entre nós. E aí eles faziam o relatório para a empresa, apresentavam tal, né? Mas esses alunos tinham assim uma mudança brutal durante esse processo. Né? Por quê? Tem uma coerência, né, de metodologia, uma coerência da equipe, né? Vamos dizer, uma união da equipe com a mesma visão. Então, você reconhecer assim, como é que a gente trabalha nesse sutil, nesse inenarrável. Como é que a gente oferece, né, alimento para os vários níveis de realidade, né? O corpo, a mente, emoções, a poesia, a arte, não é? E aí cada um ia percebendo isso. Então, havia encontros onde eles iam construir o diário deles de viagem, com coro e tal. Então, vinha uma professora especializada nisso. Então, um dia eles iam experimentar as comidas. Então, tem todo um processo. Isso é um processo de coaprendência. Nós aprendíamos junto. Então, era completamente diferente. Não tem assim, o professor e o aluno. Tem uma diferença de saber, evidentemente. Teatro, né? Eles tinham que montar uma peça de teatro, do Brecht, o sim ou não, né? Que tem todo um processo, né? A peça também era escolhida para que eles se repensassem, né? Então, eu tive assim, um privilégio incrível, né? E depois no CETRANS, também no Centro de Educação Transdisciplinar, a gente fazia essas vivências, sabe, com determinados temas. Nós estudávamos um ano antes o que nós iríamos apresentar num encontro, um ano antes. Então, foi assim, e é fabuloso. E são pessoas assim que oferecem isso, né, fazem o trabalho voluntário, como eu faço trabalho voluntário, todo mundo, mas é tão rico, é tão assim maravilhoso, sabe? E é encantador. Tem os desafios, né? Tem os desafios, né? Mas é muito incrível. Então, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, né, de ter esses pares iluminados, porque eu vejo assim que são pessoas do bem, que se querem bem, né? E que podem trocar, né? Cada um com a sua especificidade, com as suas qualidades, seus defeitos, que são vistos simplesmente porque o fulano, né? Acho que é melhor não falar desse jeito, porque ele é assim. Então, é necessário você saber. Então, isso aqui é um vínculo de mútua representação interna. Eu tenho o outro dentro de mim e aí eu consigo perceber quem é ele, com o que ele gosta, com o que ele não gosta, como que eu posso falar, como que eu posso mais ouvir do que falar, não é? Então, esse é um grupo de fato, não é um grupo de Facebook. Meus amigos de Facebook. É amigo de carne e osso, né?
Como eu acho que o que a gente tem lá na Goia também, né? Tem um amparo, assim, de... Eu estava pensando, uma coisa que me marcou muito também no que você falou, né? Nessa experiência do inenarrável, né? E como é inenarrável, é difícil até narrar para si mesmo depois, né? A forma de retomar, assim, ainda que na memória aquela experiência é mais delicada, né? E aí, o final dessa história que eu queria te perguntar é como é que você reconhece um momento de contato com o inenarrável? Olha, eu acho que ele, por ser inenarrável, você nunca sabe quando ele vem, né? Mas ele vem... Até outro dia a gente estava... Qual dos sentidos? Eu tenho um grupo de Heidegger, né? De estudo de Heidegger. E a Maria de Mello e a Vitória, né? Que estudam Heidegger há 22 anos, né? Eu estou ali engatinhando. Mas elas falam assim, que isso vem pela graça. Pá, acontece. Não tem um caminho. 1, 2, 3, 4. Não é essa lógica, é outra lógica. Então, como é que eu percebo? De repente, me toca. E eu fico sem palavras. Né? Porque o inenarrável te deixa sem palavras. É uma experiência. Sabe quando você come, por exemplo, essa água? Que sede. Você pode até falar, é gostosa. Mas ela não exprime o que você percebeu do gosto. Gosto do arroz. Você pode falar, mas... Até porque a água é insípida, né? Insípida, inodora. Mas não te traz... Não te traz Aprendi no uma experiência... Pois é, não te traz uma experiência de... Tem um sabor quando você está com sede, quando você precisa dela. Né? Então, quando você tem uma experiência, uma explosão diante de uma beleza, diante de um quadro, diante do céu. Que lindo. Você fala que lindo, mas é muito mais que isso. Então, é uma experiência e só você pode dizer. Ela é única, ela é particular e ela acontece. Não tem como prever. E depois que você tem essa experiência, ela também desaparece, né? É exatamente essa sensação que eu tenho, por exemplo, em algumas práticas, né, dentro dos programas de mindfulness que tocam mais profundamente, é muito comum você abrir para partilha e ninguém fala nada. Porque ela foi tão profunda que a minha percepção também nesse lugar é que parece que, assim, se você falar, ela se dissolve. Não é? Então, você precisa guardar um pouquinho, ficar ali em silêncio, concentrando e organizando aquilo. Porque quando é, assim, tão profundo, não dá para você verbalizar. Há muitos anos que eu vejo isso acontecendo. É verdade. Você falou tudo. Não há palavras. Você quer guardar aquilo, mas escorre pelos dedos, né? Aquilo é tão vívido para você, te impacta, gera uma abertura, sabe? É como um raio, pá, abre, tem algo que abre. Você não será mais o mesmo, mas você tem que alimentar isso porque vai. Vai. Porque no começo, quando a gente tem experiência, fala assim, nossa, ninguém quer falar nada, né? Não quer compartilhar. Mas agora, assim, não. Diante dessas situações, você acolhe esse silêncio, que é o que é possível para aquele momento, porque mexeu e vai ficar, às vezes, ecoando por muito tempo. Os silêncios impactantes, né? Eu tô pensando aqui. Como é que isso... Em algum nível,
cada instante tem algo de inenarrável, né? Pelo menos hipoteticamente, teoricamente, né? Em vários níveis. As nossas formas de comunicação e de contato com a realidade não abarcam o todo da realidade, né? Mas você estava falando disso, né? Depois de uma experiência. Não sei se acontece isso com vocês. Eu, pelas minhas características, imagino, eu tô cheio de ideias. Ele tá tendo uma palestra, por exemplo, tô cheio de ideias. Alguma pergunta, essa pergunta que a pessoa faz elimina todas as possibilidades de pergunta. Tudo desaparece, assim. Não, só fica um silêncio na minha cabeça. Assim. Qual que era a minha dúvida mesmo? Eu tinha muitas coisas interessantes. Eu esqueci tudo. Eu acho que acontece isso comigo também nas práticas de uma. Querem compartilhar? Não. O inenarrável, né? Sabe, me ocorreu também, né? Essas coisas que são sutis e são difíceis de dizer. Você falou de amizades, né? Tem alguns amigos que estar junto é bom, assim, de maneira inexplicável, né? Não é que você precisa conversar determinadas coisas. Não é que o papo tá bom também. O papo é bom, pode estar ruim. E isso... Eu não vejo explicação para esses momentos. Você pode ter outras... Eu tenho outros amigos, assim, né? Que, putz, racionalmente faz todo sentido, a gente se dá bem, etc. Mas o estar junto ali não transmite esse algo indescritível que torna aquele momento mais especial, né? Então, não sei, talvez essa seja uma experiência inenarrável na amizade. Né? Aquilo que diferencia alguém que putz, é só de estar perto, tá bom. É um par, né? É um par que, sabe, aquelas peças assim que se juntam, né? Pum. É uma conexão de outra ordem. De outra ordem. Porque às vezes fala, meu amigo, porque a gente conversa, porque tem ideias em comum, mas às vezes não tem, né? Então, às vezes não tem tanta proximidade, são pessoas às vezes que estão mais distantes. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro, né? Da gente ter, às vezes, pessoas com quem a gente consegue chegar perto, que também tem essa... eu acho que a gente precisa aprender a andar com o mistério, né? É um mistério. Sim. O mistério. Então, eu vou chegar a mudar XYZ? Não sei. É um mistério. Como que vai ser o processo terapêutico, por exemplo? Né? É um mistério. Né? A gente tem alguns ingredientes, mas também tem que acolher aquilo que vem e que potencializa o ingrediente, ou pelo contrário, tira a força de um ingrediente. Né? É um mistério da vida. E é importante a gente perceber esse mistério na nossa vida. E acho que traz até um tempero, né? O fato de você não saber, mas sentir, né? É interessante. Tem coisas que a gente não explica e pronto. E no meio dessa bagunça toda, Dani, como é que a terapia ou a psicoterapia pode contribuir assim, numa trajetória individual? Eu acredito que você é como uma aventura, né? Então, você compartilha a aventura, você coaprende, né? Porque o terapeuta ali com o paciente, ele também está aprendendo porque é inédito, né? Então, como é que você vai construindo um vínculo onde tenha, assim, um aspecto que seja verdadeiro, né? Como que você acompanha aquela pessoa? E eu acho que todos os pacientes representam um pouco de você. Né? Então, eu estou ajudando a cura, entre aspas, né? Muito entre aspas. Mas o que isso se refere a mim? E eu preciso limpar o que se refere a mim também.
Na medida que eu vou me curando, ele também vai se curando, né? E você vai pensando a problemática dele e também vão vindo determinadas questões, determinados temas, determinadas imagens que vão abrindo aquela história, na medida em que há uma entrega, que o paciente se entrega ao processo e que você também se entrega ao processo, né? Então, esse vínculo, eu acho que é muito favorecedor. Pichon Rivière fala assim, que a doença se constrói no vínculo, né? E a cura também se constrói no vínculo, né? Na relação, né? As doenças se construíram nas relações, ou por uma percepção indevida, né, da pessoa que está ali à sua frente, por alguns motivos. Nem tudo você vai saber porque existe um mistério, mas o fato é que a transformação disso também é nesse processo vincular, né, onde, por meio de um vínculo com o terapeuta, ele vai sentindo confiança e apoio que talvez ele não tenha tido, ele pode experienciar isso, e isso ele vai levar para outras situações, né? Então, eu percebo dessa maneira, percebo no meu processo, né? E eu passo aquilo que foi verdade para mim. Eu nunca uso uma técnica que eu não vivenciei, que não é verdade para mim, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O que é verdadeiro para você? E na medida que você vai se tornando uma pessoa mais verdadeira, você tem condições, mais condições de estar presente, porque acho que é a presença que cura. Estar inteiro é que cura. Porque você vai resgatando uma parte do outro que não está ali. Está me ocorrendo isso agora, né? Que você perguntou. Falei, como é que eu respondo? Então, assim, que partes minhas ficaram ausentes de mim durante tanto tempo e que eu fui recuperando para ser mais inteira? E que partes dessa pessoa estão lá, no trauma, né? E que você precisa aprender a olhar de outra maneira para você ficar mais inteiro e poder seguir a vida, né? Então, dentro de uma perspectiva mais sistêmica, esse paciente, será que ele ficou amarrado, ficou emaranhado numa outra história? Então, como é que eu vou fazendo lidando com essa estrutura de diferenciação? Você faz parte desse contexto, mas você tem uma singularidade também. Como é que é viver essa singularidade? Então, às vezes, não tem essa permissão interna, né? Sente que está traindo-se ficar bem, porque todo mundo sofreu, né? É um processo profundo, né? Sim, e não sei, vai diminuindo, né? Mas vira e mexe a gente escuta alguns comentários, um certo preconceito com a psicoterapia, por exemplo, assim, não vou falar meus problemas para alguém que eu nem conheço, para que eu vou fazer isso? Como é que você contrapõe assim, uma visão... Eu vejo assim, né? Então, você está bem com você, né? Assim, quando você sente uma dor, por exemplo, eu quebrei meu pé, né? O meu dedinho. Eu tinha que procurar um médico especialista nisso. Se eu tenho uma dor, sei lá, uma tristeza grande, será que tem alguém que pode transformar, me ajudar a eu mesmo transformar isto? Então, como é que eu procuro? E primeira coisa, tem que bater o santo, né? Como falam. Não é? Plim. Bateu, gostei, sabe? Gostei. Você falou um negócio que fez sentido para mim, não é? E aí vai nessa... entra a outra questão, que é esse bater o santo que você diz,
Às vezes é só a presença. Não é o que a pessoa falou, é uma sensação. Sensação, puxa... então mistura, não né? Não me identifiquei. Não gostei de você. Sabe uma outra coisa que já me disseram, assim, que é assim... Aí quando eu encaminho, é um jovem ou um adolescente, e aí o pai fala assim... mas... será que não vai influenciar meu filho? E às vezes até com algum... Enfim... vai estimular ele a usar droga? Vai estimular ele a, sei lá, ter algum comportamento que a família não gostaria? Então, assim, como que a família lida com o novo, né? Com as N possibilidades? Por que essa pergunta, né? O que te faz perguntar isso em você? Você já viveu isso? Não é? Então, por que eu teria tanto poder sobre seu filho sem nenhum poder? Como é que é isso, né? Você já conversou? Você já teve essa experiência? Né? Eu acho que levar a pessoa a buscar a resposta dentro dela, não a resposta mais, vamos dizer, conservadora. Por que não? O que aconteceria se, em vez de ele ir para a droga, ele descobrisse um mundo que é tão maravilhoso e descobrisse quem ele é e gostasse dele, gostasse mais dele? Como seria? Que talvez passe pela questão do controle, né? A necessidade de controle por insegurança também. Não é? Dos pais. Dos pais. Agora, os pais precisam, se eles quiserem, né? Se estiverem realmente afins, bater um papo, né? Com várias pessoas e verem o que faz sentido. Faz sentido ou não faz sentido a terapia? Se não faz sentido, daí tem uma série de resistências, não é? Agora, se eu quero investir numa nova forma de comportamento, é preciso que eu também tenha um novo comportamento, não é? Então, como é que é isso? Eu quero que meu filho mude, mas eu não quero arriscar. Às vezes é o meu medo, né? Também. Opa! Não falo do meu não medo, né? Medo, né? Então eu tenho Quanto medo. De coragem. Né? E acho que é isso, né? Falar assim, olha, eu tô com medo. Eu tô com medo desse trabalho aí. Como é que eu faço para ficar sem medo? Acho que é uma pergunta, né? Porque os filhos são nossos mestres. Não é? Não é? Eu penso que tem isso. E acho importante o pai, a mãe falar disso, que tem dificuldades com esse processo, que gostaria de um help nesse sentido, né? Se é possível. Porque tudo começa com a verdade. Né? Tudo começa com a verdade. Eu penso assim. Então, como é que é eu verdadeiramente com os meus medos, meus receios? Olha, tá difícil trazer meu filho aqui. Não é? Acho que... E o que aconteceria se desse certo? Como é um resultado bom para você? Acho que essa é a pergunta. Né? Se esse trabalho desse certo, como você ficaria? Começa por aí, né? Eu vou trazer de novo para o meu lado, né? Que aí, pensando dessa forma, por exemplo, quantas vezes a gente não teve mãe e filho, né? Que aí, por exemplo, a mudança de hábito alimentar, como é que, então, eu vou querer que você faça ele comer, por exemplo, chuchu, abóbora, se eu detesto. Então, para ele mudar, eu também vou ter que mudar. Exatamente. Então, é mais abrangente, né? Porque alguns pais colocam a criança lá. Né? Que quando você chama, daí eles nunca mais aparecem. Nossa, quando eu estava me formando, que aí eu fiz estágio no departamento de pediatria e adolescência.
E a gente fez estágio no Hospital São Paulo, no ambulatório de obesidade e baixa estatura. Foi até para um congresso isso. Era muito comum, né? Então, às vezes, crianças de 8, 10 anos, a gente, entrevistando, por exemplo, a criança, fazendo anamnese, ela informava um cardápio de coisas que ela tinha comido. E, ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a professora ficava com outra e fazia essa mesma pergunta para os pais. Era um cardápio completamente diferente. Então, assim, do mesmo dia, a referência, quem que tá falando a verdade? É a mãe ou é a criança? Né? Porque, assim, o que me faz dizer que eu comi maçã como lanche quando não era? O que tem por trás, né, disso? E que esse sistema familiar... Acho que um terceiro ponto era colocar os 3 e falar assim, vocês podem repetir o cardápio? Não é? Sim. Não é? E aí apontar e falar assim, parece que tem alguma coisa aqui, né? Se aparecesse, né? Quando estivessem os 3. O que é uma comida saudável para vocês, né? Poder discutir isso, né? Tem muitas coisas aí. Eu quero mudar de fato, né? É a verdade. Eu quero ou não? E o que me leva a não querer mudar? Acho que essa zona assim, de aprendizagem, ela traz desconforto. Opa! Nossa! Traz muito. Eu fico espantado nisso, né? Eu gostaria muito que todos os meus pacientes fizessem um trabalho de psicoterapia, mas eu me surpreendo quanto há resistência, assim, né? E eu ouço as fantasias mais... como essa, de que vai estimular a ter tal comportamento que eu não aprovo. Eu conheço esses... E é uma fantasia... E é surpreendentemente para mim, que sou da área, que faço a minha terapia pessoal, minha análise pessoal, quanto é difícil fazer com que os pacientes cheguem, e os amigos, pessoas que eu acho que se beneficiariam e que eventualmente eu indico. Mas o que você acha que faz a pessoa efetivamente chegar? Eu acho que tem um nível de sofrimento que provoca abertura. Tá. Sabe? E, às vezes, por exemplo, assistir um filme que impactou, um livro que impactou. Entendi. Né? E aí conectou com aquele jeito de pensar sobre o mundo mental. Pensar sobre, não é? E também... assim, talvez tenha uma fantasia que eu não vou ser acolhido com as minhas dúvidas, as minhas questões e a minha resistência, né? Então, quando eu de alguma maneira entendo que eu vou ser aceito como eu sou, até com isso que eu não quero, com o que eu não gosto, né? E poder falar para o outro livremente e ele não me mandar embora, né? Talvez isso seja um ponto importante, né? De ir uma segunda vez, uma terceira vez, né? Não o outro vai dar respostas que eu tenho que engolir, mas como é que a gente constrói um caminho junto, né? Eu acho que é diferente. É um trabalho muito bonito, né? O trabalho pessoal em psicoterapia. É um trabalho. É um trabalho. Não é simples, é demandante, né? Mas é algo muito enriquecedor, fortalecedor. Eu acho maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Fazer um trabalho de formiguinha. Eu não, nesse momento, eu não vejo assim o problema. Eu vejo e falo assim, o que este fulano, essa fulana está querendo de fato? Onde que ela quer? Essa é a minha pergunta, sabe? Aquele lado bom e maior, o que ele quer? Né? Eu acho que eu sempre faço essa pergunta. Eu olho assim e fico ali, vendo, né? E acho que é maravilhoso, né? Quando você vê dando os passos, é muito enriquecedor, né? A gente fica feliz junto.
Mas passa por esse sim, né? Em algum momento essa pessoa, ela disse sim para essa tentativa, né? Porque às vezes a gente vê assim, não, vai lá, eu pago para você, vou te dar de presente, mas não foi uma decisão. Não. E eu acho que eu concordo com a Adeli, assim, normalmente é um nível de sofrimento. Porque, olha, é uma coisa curiosa, né? Pensando alguém que está sofrendo, mas ao mesmo tempo ela encontrou um equilíbrio ali no mundo mental dela e a possibilidade de encontrar um profissional que pode ameaçar aquele estado mental que ela custou a formar ao longo da vida, aquilo é uma ameaça. Então, mas em algum momento o sofrimento é tão intenso que fala, Dani, você deve, do jeito que está, é impossível, eu topo. Né? Que é no Conversas de Vida, né? As pessoas vêm em estado profundo de sofrimento, né? Exato. E encontram o acolhimento da equipe, né? E elas se sentem tão confortadas que elas querem permanecer. Para todo mundo, Conversas de Vida é um serviço especializado do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, ali no Cais da Vila Mariana, para crises em que a pessoa está sem esperança, desesperada. Então, é um serviço que a gente construiu, a Adeli está lá comigo. E a gente sente isso. Né? A pessoa está num momento de extremo desespero. Extremo. E, ao mesmo tempo, é um momento que ela está muito aberta às possibilidades. Né? E esse é um momento, assim, que a gente atua enquanto equipe. Outro, vamos dizer, é um diferencial, né, do trabalho, que é o atendimento de equipe, os profissionais em equipe, nunca atende sozinho, equipe. E também, assim, o nível de escuta do paciente. E ele se abre completamente, fala de questões, assim, profundas, delicadas, né? E a equipe escuta. E há uma escuta genuína. E essa escuta genuína que faz esse paciente ir aos poucos saindo da sua crise e desabrochando, né? E eles não querem sair. Não é uma escuta qualificada. Né? Uma escuta qualificada, você falou. Acho que a gente está chegando ao final do nosso horário, gente. Adeli, fantástico te receber, falar contigo, ouvir as suas experiências e questões tão profundas, né? Sim. Não é, velhinha? Que honra, que honra. Uma delícia estar aqui com vocês nesse papo gostoso, né? A gente viajou, né? Ixi, viajamos aí. Mas eu ainda estou focando naquela pergunta. O que deu certo? O que deu certo? Adorei essa pergunta. Que deu certo, o que deu certo. É um bom jeito de começar uma reflexão interna, né? Esse foi um grupo de pesquisadores que eles tinham muita demanda, né? Acho que foi no Palo Alto, eu não me recordo onde. E aí eles telefonaram para todas as pessoas, pacientes em potencial, né? E fizeram essa pergunta para ele se preparar, né? Para o trabalho. E eles perceberam que essa pergunta fez com que eles caminhassem muito, porque os pacientes já vinham percebendo os próprios recursos. Então, eles foram se fortalecendo com essa pergunta, reconhecendo os próprios recursos. Então, foi... Eu adorei. Não, é bacana. E adorei a conversa também. Também. É fantástico. Marinha, vamos lá? Temos que dar tchau, né? Desapegar, né? Desapegar. Muito obrigado a todos vocês aí acompanhando. Nos vemos aí no próximo vídeo com Mente Zen, o seu desfragmentador de discos.